Bem-vindos novamente para o nosso povo aqui. Deus tem sido o nosso refúgio e fortaleza, como eu tenho mencionado. E sempre domingo à noite é o tempo que a gente tem o culto de adoração e louvor. E também estamos com o ensino da palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo, na primeira carta à igreja de Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses na cidade de Tessalônica. Eu estava em casa essa semana lendo a epístola aos Filipenses, porque no capítulo 2, onde nós nos encontramos agora com o estudo do ministério de Paulo, ele menciona para os Tessalonicenses de algo ocorrido com ele na cidade de Filipos. Eles foram gravados lá em Filipos. Paulo foi preso, açoitado, um momento de constrangimento no ministério para Paulo. Mas também quando você lê a epístola aos Filipenses, Paulo menciona sobre a cidade de Tessalônica, até porque numa das contribuições de oferta encaminhada para o apóstolo Paulo, que para ele era tido como um cheiro de sacrifício agradável e aprazível a Deus, ele vai mencionar no versículo 16, falando sobre isso, ele diz: porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Então há uma menção na epístola aos Filipenses da igreja em Tessalônica, da cidade onde Paulo estava, e Paulo recebendo uma contribuição, uma oferta da igreja de Filipos, que chegou até ele quando ele estava em Tessalônica. A verdade é que tanto a epístola aos Filipenses quanto a epístola aos Tessalonicenses, a primeira que ele escreveu, e Filipenses, a epístola mais pessoal do apóstolo Paulo, que tem um toque imenso de alegria. Embora Paulo, apesar do fato de quando Paulo escreveu aos Filipenses, é um pouquinho diferente de quando ele escreve aos Tessalonicenses. Quando ele escreveu aos Filipenses, ele estava preso em Roma. Em Tessalônica não. Tessalônica estava só impedido por Satanás de chegar até a cidade. Ele escreve a carta estando em Corinto, e Timóteo havia trazido informações para ele, e ele então escreve a carta estando em Corinto. Você já chegou lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, é sempre aquele nosso compromisso de leitura do texto, oração, no tempo mais breve possível, porque eu reconheço o esforço imenso que é para você e para mim, muitas vezes, ficarmos em pé. Então é só o tempo de lermos o texto e orarmos, que eu solicito que você se coloque em pé. Eu até ia contar da semana passada, eu não contei se deu realmente mais ou menos de 5 minutos. O Ernesto vai nos auxiliar hoje à noite, Ernesto? Então já coloca aí no comentário o texto de Filipenses, onde 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2. E vamos então à leitura deste trecho da palavra do Senhor. Paulo falando do ministério dele, nós estamos estudando sobre conceitos bíblicos do ministério de Paulo. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras ou bajulação,
nem houve um pretexto de avareza ou cobiça, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Até aí, vamos orar nesse momento. Deus abençoe a porção da sua palavra aos nossos corações. Nosso Deus e Pai Celestial, chegamos nessa noite, depois da introdução, dos cânticos de louvores, adoração ao Senhor. Entendemos a importância, ó Pai, desse momento introdutório do culto, da reunião. Obrigado a Deus pela igreja que entoa, louva e adora o Senhor na apresentação dos cânticos. Obrigado a Deus pelo grupo de louvor, com esses irmãos tocando teclado, violão, carrom, empreendendo o talento que o Senhor nos tem dado e sendo usado esse talento administrado aos irmãos e à glória do Senhor. Também, ó Deus, por cada pessoa aqui hoje à noite que veio na providência, na condução do Senhor, e junto nos unimos e nos reunimos para ter do Senhor a palavra, através da pregação e ensino, daquela compreensão do Santo Espírito, vindo, ó Deus, de encontro aos nossos corações. Fala conosco hoje à noite, traga a motivação que precisamos, a disposição que necessitamos e o empenho que nos é necessário no viver cristão. Fala conosco, ó Deus, usa-me, capacita, ó Pai, dá-me, ó Deus, no abrir da minha boca a palavra com confiança, apresentando dessa maneira a pregação e o ensino da palavra do Senhor hoje à noite. Eu oro também, ó Deus, lembrando o Antônio André Kovacevic Filho e o Jefferson Joel de Carvalho Júnior, esses dois velhos conhecidos que eu menciono em oração perante o Senhor para a obra de entendimento do Evangelho, e que eles venham a Cristo e o recebam como Senhor e Salvador. Eu sei que o Senhor é poderoso para que a obra assim aconteça, e dá-lhes, ó Deus, o despertamento, o interesse pela palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Nessa manhã, quando eu estava saindo de casa para vir para a escola bíblica dominical, eu estava sendo observado por dois pares de olhos muito atentos, portão lá de casa bem aberto, e os dois guardas da casa, os dois cachorros, um de médio porte e o outro bem pequenino. Estava me olhando, observando ali, com uma postura ali, atentos. O portão estava aberto, eles poderiam vir para o portão, sair lá fora, mas não, estavam na posição de alerta, né? Olhando, me observando. Não sei o que estava passando pelo pensamento deles, se pensam alguma coisa, mas eu, quando olhei para ele, falei, vou fazer uma foto desses animais tão observadores na minha saída. Eu pensei comigo, eles estão assim, você vai, mas eu sei que você vai voltar, não é a primeira vez que você está indo, todo mundo vai sair, só nós vamos ficar, mas vocês vão voltar, porque tantas outras vezes aconteceu assim, e quando a gente volta, eles fazem uma festa, e o pequenininho corre para lá e para cá, aí eu estava para divulgação hoje à tarde, eu precisava de uma foto, falei, vai ser essa foto mesmo, mensageiros provados e aprovados, eu mencionei esse o nosso título, apenas o título e a imagem deles, não tem nada a ver com eles, apenas estava fazendo a decoração da imagem ali, para que eu colocasse o meu título.
mensageiros provados e aprovados por Deus, é o assunto que nós vamos tratar hoje, que fecha para nós aquele quadro que eu abri para você, que está aberto ainda, no capítulo 2 da epístola. Nós temos o quadro onde nós temos que falar sobre pregação, ou temos que falar não, nós já começamos falando sobre o ministério de Paulo, o conceito bíblico do ministério de Paulo. Ele apresenta para os Tessalonicenses esse quadro, a pregação dele, como foi essa pregação com eles, e também a prática de vida dele, Timóteo e também Silas, com os amados Tessalônica. Como foi esse envolvimento, esse relacionamento? Primeiro ele fala da pregação, que nós entendemos na primeira colocação, vindo do capítulo 1 do perfil da igreja dos Tessalonicenses, muito bem compreendido por nós aqui, uma igreja exemplar, missionária, separada, dedicada, igreja que tinha um trabalho da fé, operosidade da fé, trabalho do amor, trabalho da paciência ou da perseverança, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que tornou modelo, padrão naquela região e além daquela região, sendo destacada pelo apóstolo Paulo e na palavra de Deus. E agora no capítulo 2, Paulo está mencionando com eles a razão para isso, é que Paulo estava trazendo a sua defesa contra falsos mestres, falsos líderes que o haviam acusado de astúcia e de motivos egoístas. Ele e os seus companheiros haviam usado disso no ministério. E Paulo, por causa do evangelho, ele vai apresentar e apresentou a defesa. Ele se defende das falsas críticas que eles estavam sendo acusados. E o primeiro fato da defesa de Paulo diz respeito a uma mensagem evangelística. Ele vai dizer que no versículo 2, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Quando ele entrou em Tessalônica, esse era o ambiente, o cenário que Paulo então, diante de Deus, tinha de grande combate. E a mensagem do evangelho não era algo da imaginação, da invenção de imaginação dele, não era uma mensagem humana, como mencionei para você, mas era de Deus e que o glorificava. Eu mencionei para você a atmosfera pagã, idólatra de Tessalônica, como foi importante essa pregação do evangelho, as boas novas de salvação em Jesus Cristo, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então, uma mensagem evangelística do evangelho que havia vindo de Deus para Paulo, era de Deus, não era algo do pensamento, da imaginação dele, algo humano, era de Deus. Então, mensagem evangelística que teve resultados espirituais definidos. Essa mensagem foi acompanhada por resultados espirituais definidos. Versículo 1, a nossa entrada para convosco não foi vã. A visita, a chegada até eles, não foi um trabalho, uma visita que poderia ser considerada um fracasso. Não foi um fracasso, não foi inútil. Pelo contrário, teve resultado. Eu até mencionei aquelas campanhas de evangelização com multidões de pessoas, das quais a maioria não pode ser encontrada. Não, ao contrário, Tessalônica foi um trabalho permanente, que resultou em uma igreja que permaneceu, que perdurou na comunidade. E por que isso aconteceu? Porque a mensagem pregada por Paulo foi uma mensagem do evangelho, portanto, uma mensagem evangelística. Na sequência, nós entendemos também que a pregação de Paulo foi uma mensagem, além de evangelística, também uma mensagem pura. O versículo 3, ele menciona
A nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com astúcia. Então Paulo não tinha o objetivo de iludir, de prejudicar intencionalmente, agindo com uma forma de manipulação, de buscar iludir ou prejudicar ninguém, ou fazer aquilo ou realizar algo que tivesse esse objetivo. Não tinha engano, não tinha imundícia ou impureza, não era algo sujo, contaminado, pecaminoso, pelo contrário, ele sustentava diante dos falsos mestres e líderes que a pregação dele era verdadeira, pura e honesta. Não tinha também a fraudulência, aquele comportamento desonesto, ardiloso, não cumprindo o objetivo, aquilo que pretendia. Nada disso. Então não tinha engano, não tinha imundícia, não tinha fraudulência. E nós vimos na semana passada que a cidade de Tessalônica era uma cidade, na época que Paulo viveu, de uma grande concorrência religiosa, de vários líderes religiosos, muitos praticando a sua religiosidade com a motivação de ganância e ganho. E também nós entendemos e falamos que Tessalônica, a cidade, era uma cidade impressionantemente com uma variedade de religiões, e uma grande variedade de religiões e profissionais religiosos. Então nós mencionamos o cenário das religiões gregas nativas, misteriosas, as tradições intelectuais e filosóficas ali representadas na cidade, muitos altares para os deuses egípcios, muitos santuários, os heróis da política dos romanos de Roma eram considerados pelos romanos como deuses. Os romanos deificavam os seus heróis políticos, e tinha também espaço para eles. De um momento havia então os gentios, os judeus e os gentios, que eram tementes a Deus. Este era o cenário, e aquilo que era usado para propagar, para divulgar essas religiões, eram os missionários e evangelistas. Então Paulo não era apenas o único missionário evangelista naquela cidade, havia também os falsos missionários e evangelistas. E Paulo vai dizer: a nossa exortação não foi a vós com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, porque a mensagem de Paulo, além de ser uma mensagem evangelística, era pura, porque a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, Provérbios 35, é pura. Provérbios 35, um escudo para os que nele confiam. E o salmista, no Salmo 119, 140, expressava o amor dele para com a palavra de Deus, que é pura. Ó, como amo a tua palavra, portanto ela é pura. A palavra de Deus é pura. Nós vimos sobre isso. E agora então, nós vamos entender que além de mensagem evangelística, mensagem pura, também foi uma mensagem inflexível. Marca aí, mensagem inflexível. Inflexível porque os seus mensageiros, versículo 4, foram provados e aprovados por Deus. Essa mensagem inflexível, ela tem a ver com os mensageiros, a maneira como eles conduziam com aquilo que era a base para eles, que envolvia a maneira deles trabalharem. Eles foram mensageiros provados e aprovados por Deus. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 4, fala assim: mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações.
Qual era a conscientização que estava no coração de Paulo diante de qualquer oportunidade que lhe era apresentada para a pregação do Evangelho? Ele tinha uma conscientização, ele estava consciente, ele estava bem consciente de algo muito real, importante para ele, que era a responsabilidade que lhe fora confiada por Deus, e ele se considerava aprovado por Deus. E a expressão contém um pensamento de prova e aprovação, porque quando eu e você somos entregues a um tipo de prova, e olha que prova, na escola, né? Quando fala assim, prova, tem gente que passa até mal, irmãos. Um dia nós tínhamos uma prova de português, uma colega nossa de sala de aula de 57 anos na época. Não vou dizer que foi por causa da prova, né? Mas a prova foi adiada por causa dela. Ela chegou na sala de aula, ela estava com a pressão dela a 15/11, alguma coisa. Passando mal. Já estava baixando, já estava vindo de 18, regredindo, né? Estava em 15. Eu não posso, quando vejo alguém medindo pressão de alguém, eu fico no ânimo tremendo. Por favor, meça a minha também, né? Pra gente tá, eu sou meio cauteloso, a minha pressão não é lá aquelas coisas, não. Aí mediu a minha, estava igual a dela. Eu falei, uai, que é isso? A moça falou, ó, o senhor também precisa de cuidar dessa pressão. Olhe por mim, viu? Eu preciso cuidar da minha pressão. De novo, esse dia pedi para medir em casa, estava 15/10. Mas depois melhorei. Houve melhoras. Então, prova, nós não gostamos de prova. Né? Então, vai ter prova. De matemática, então, hein? Você se prepara que chega o momento da prova. Autoescola, não é? Aquele exame. Quando você faz e você termina, fala assim, nunca mais quero me envolver com tal coisa, não é, irmã Rosângela? Eu lembro quando eu fui fazer o meu exame de carro, já tinha sido reprovado na baliza. Imagine, voltei na baliza, passei. Aí veio a garagem, hoje não tem mais garagem. Há uma turminha assistindo ali. Às vezes é bom esse pessoal que ficava assistindo. Quando eu vim com o carro para fazer a garagem, alguém já falou bem alto assim na emoção do momento. Nossa, caiu certinho. Eu pensei comigo, deixa o carro descer, já está alinhado, caí certinho. Confiei nele, né? Estava certo. Mas quando veio o percurso, cada um que ia eu perguntava, como é que foi? Prova. Porque quando você tem diante de você e eu tenho diante de mim a situação de uma prova, duas coisas podem acontecer quando nós somos submetidos a uma prova. Quais essas duas coisas podem acontecer? Isso, aprovado ou reprovado. E Paulo foi submetido à prova, ele e seus companheiros. Ele diz o que aqui? Que eles foram, mas como fomos aprovados de Deus. Se nós tememos a avaliação feita pelos homens, tão comedores de arroz e feijão como nós, imagine ser aprovado por Deus. Quando eu fui fazer meu exame teológico, misericórdia, você não sabe o que eles vão perguntar. E você vai na busca de ser aprovado. E Paulo diz, eu fui aprovado por Deus. Paulo
nessa altura do campeonato aqui como pregador do Evangelho, já faz algum tempo que ele está no campo missionário, pregando o Evangelho. Aqueles servos de Deus não eram novatos que tinham acabado de entrar em cena, já tinham provado ser dignos da confiança que Deus havia depositado neles. E há um princípio na Bíblia estabelecido: necessidade do valor ou de valor provado. Há uma necessidade de valor provado que é referido na Bíblia. Quando Deus disse para Moisés que a pessoa que haveria de sucedê-lo seria Josué, não foi porque Josué tinha uma aparência de herói. Ele já havia provado para Deus, ele já havia sido aprovado por Deus, e Deus então iria usá-lo para conduzir Israel à terra prometida. Josué, que nasceu na época da escravidão do povo de Israel no Egito, que quando passa-se um período de 40 anos do povo lá, e agora vem Moisés, e Josué acompanha Moisés durante 40 anos, e você vê que ele e Calebe, quando vão espiar a terra, foram aprovados por Deus no comportamento, no testemunho que deram de confiança. E Deus então diz para Moisés: é Josué, ele está aprovado para tomar o teu lugar. O próprio Moisés foi provado por Deus. Por que você acha que Deus o levou por todo aquele período de tempo para o deserto, tirando-o do Egito? Para prepará-lo, para prová-lo. Jó, o servo que Deus provou, passou pela aprovação de Deus e foi aprovado. Então nós vamos encontrar inúmeras vezes na Bíblia, nas Escrituras, a necessidade de prova, o valor provado. O próprio apóstolo Paulo, olha, se Paulo fosse olhar para as circunstâncias no tocante a pregar o Evangelho, já de imediato teria parado, mal teria começado. Lá em Listra, já vindo de outros lugares, sendo atormentado, perseguido, ele conhece um homem, Enéas, um paralítico, e Paulo cura aquele homem, e a multidão ficou impressionadíssima com o que acontecera, e disseram: os deuses desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, já querendo fazer um sacrifício para eles. Paulo já de imediato opõe a tudo aquilo, até que chegam os judeus desobedientes, vindo das outras cidades, e convence a multidão que agora queriam sacrificar a Paulo, agora estavam prontos para matar Paulo, e praticam um apedrejamento que Paulo é deixado como morto, rodeado pelos irmãos, levanta, vai para a cidade, no dia seguinte sai pregando o Evangelho. Se fosse qualquer outro: chega, não vou mais pregar, é muito difícil, muitos obstáculos. Nem os apedrejamentos, naufrágios, perseguições pararam o apóstolo Paulo. Um pregador de outrora dizia que a maior habilidade é a fidelidade. A maior habilidade minha e sua como povo de Deus, a maior habilidade é a fidelidade. E a Bíblia diz que eu e você devemos ser fiéis até a Bíblia não registra o momento que Paulo, de livre pressão, é claro, não é? Se entrega para
a sentença, sentenciado à morte, a pena de morte, ele coloca a cabeça para ser decapitado. Não foi morte de cruz, porque ele tinha a cidadania romana, então ele foi decapitado em Roma. E Paulo entendia que nem mesmo quando ele era encarcerado, preso, a palavra de Deus não estava presa. Ele ganhou muitos da casa de César, ele era um instrumento de Deus. E quando ele foi decapitado, ser fiel até a morte. E o combate que Deus o fez combater, ele chamou de bom combate. Combati o bom combate, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, fiel até a morte. 1 aos Coríntios capítulo 4, versículo 2. Estou lembrando agora do Felipe hoje de manhã. A minha esposa disse que eu prego aqui no púlpito, falo muitas vezes o que ela está falando na sala de aula, que nem tem noção do que é o certo. E veio também para o Felipe, que está fazendo 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios capítulo 4, versículo 2. Tem que voltar algumas páginas aqui. Tem um ventilador aqui que ele é especialista em virar as minhas páginas. 1 aos Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros ou mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Fiel, fidelidade. Ter um compromisso e executar exatamente aquilo que lhe é apresentado para fazer. Fiel. Mateus capítulo 25, versículo 21. Deixa eu ver se essa referência está ok. Mateus 25, 21. Parábola dos talentos. 1 talento, 5 talentos. 1, 2, 5. Que recebeu 1, enterrou. 2, negociou. 5, 2 e 1. E o Senhor lhe disse, versículo 21, Mateus 25. Aqui é para quem investiu o seu talento. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Fidelidade. A Bíblia apresenta em vários textos este aspecto, e aquilo que mais nós precisamos considerar para que as pessoas sejam ocupadas, investidas de responsabilidades. Este investimento de responsabilidade tem que ser balanceado com um investimento de confiança, pegar e levar avante, não a parar, ser fiel até o fim. A incumbência especial confiada a Paulo e aos outros apóstolos foi a pregação do Evangelho. A mesma incumbência, a mesma responsabilidade que é confiada também a nós. Falar das boas novas do Evangelho. No mundo tão assolado, tão devastado pela idolatria, pelo paganismo, pessoas desprovidas do conhecimento da verdade, muitas delas até aparentemente religiosas. Eu achei estranho, estava falando hoje de manhã, aquele homem, é um homem que eu estava vendo o testemunho dele,
nos Estados Unidos, ele mora lá, e ele estava tão temeroso pela morte. Ele tem 54 anos de idade, mais novo que eu. Perdeu os cabelos, não por causa do câncer, mas pela calvície. E ele estava muito temeroso da morte. Eu resolvi dar uma... Mas ele falava de Deus, de Jesus, eu resolvi dar uma investigada. Aí eu pude entender porque ele está temeroso. Não há uma esperança real para ele. A forma como o Cristo que ele crê não é o Cristo que nós cremos. Isso é triste, é lamentável. Por isso que está um certo desespero naquele homem. Voltando aos Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo diz aqui no versículo 4: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens. Então Paulo não era um mestre em agradar aos homens, não está preocupado com isto, porque se eu e você queremos ser testemunhas eficazes, eficientes, pregando o Evangelho, não podemos ficar receosos. Nós vamos agradar todas as pessoas, e nem é esse o objetivo nosso. Não era do apóstolo Paulo agradar as pessoas. Hoje eu conheço líderes, não vou mencionar denominações, mas não é tanto denominações, então muitos deles são líderes dos movimentos chamados autoestima, que vai falar exatamente aquilo que você quer ouvir. E as pessoas hoje estão buscando as chamadas terapias, que vai dizer assim, olha, você é uma boa pessoa, isso sim e tal, mas na verdade é algo tratando apenas o sintoma e não a causa. Eu falo comigo mesmo, você é pecador, o pecado é excessivamente maligno, você não é bonzinho. Esse dia minha esposa estava falando de alguém assim, eu falei, escuta, esse pessoal aí não tem pecado, não? Não são pecadores, não? Porque nós somos pecadores. E não temos objetivo. Paulo não tinha objetivo de agradar a Deus quando ele pregava. Uma vez um pregador estava pregando numa igreja, ele fez o apelo, as pessoas vindo aceitar Jesus. Ele chegou um ancião e falou, escuta, esse pessoal que está vindo aqui na frente, está vindo porque são pecadores? O que Jesus falou? Eu vim buscar e salvar? Se havia perdido. Pecadores, perdidos, é que serão salvos por Jesus. Pecadores aqueles que nem se consideram pecadores, tem gente que acha um absurdo falar que o ser humano é pecador. O que é isso? Que a criança é má desde que o homem é mau desde a sua meninice, que isso? E Paulo vai dizer assim, não para que agrademos aos homens, sim a Deus, que prova os nossos corações. Então o que é necessário hoje é a apresentação da verdade simples no Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. A maior luta, o maior entrave que nós temos na nossa vida é pelo fato de sermos pecadores, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, e se faço o que não quero. Paulo vai dizer, consinto com a lei. Em Romanos capítulo 7, lá pela altura dos versículos 18, essa é a realidade. O último exame sobre o nosso trabalho deveria ser, o que Deus pensa disto? O que Deus pensa disto? Eu tenho um lugar que eu oro, que eu falo com Deus. Às vezes eu fico imaginando, lembrando, há 38 anos atrás, eu estava para lá de Ribeirão, um domingo como este agora, só que era dia 20, e nós estávamos num acampamento. Foi o único acampamento da minha vida que eu fui dormir 5 horas da manhã, lá pela altura das 23 horas, começou um tal de testemunho,
E um fala, outro fala, e estava bom o tempo, e foi a hora indo. Quando saímos daquele local para dormir, era 5 horas da manhã. E às vezes vem na minha mente assim, eu falo, Deus, como eu gostaria de ter todo aquele ambiente para rever do acampamento, do testemunho. Um momento que até hoje está na minha mente, 38 anos depois. Se colocarmos um ano a mais, 39 anos, este foi aquele domingo inesquecível para os brasileiros, não é? Em que receberíamos e recebemos, né, a notícia que o presidente eleito pelo Congresso Nacional, senhor Tancredo de Almeida Neves, à noite, né, a notícia foi dada, ele havia sido confirmada a morte dele. Lembra? 39 anos atrás. Eu estava com meus 16, quase colocando o pé nos 17, né? 39 anos atrás. Eu lembro perfeitamente da segunda-feira. Comércio fechou. Eu fui trabalhar naquela segunda-feira e o escritório pediu que eu fizesse um serviço, tinha que fazer, de 2 horas só. E até já com a bicicleta fui embora para casa. E foi a minha primeira ida à localidade de Alberto Moreira. Nem conhecia Alberto Moreira, foi nessa vez aí. Amanhã, 39 anos. Como que o tempo passa tão ligeiro. Como tem sido o seu trabalho? Em todos esses anos, talvez, que eu coloquei aqui, você já estava servindo o Senhor. Provas e mais provas e mais provas. E Deus aprovando. E você sendo aprovado. Em dado momento reprovado. Eu fico imaginando, eu estava imaginando hoje com o Senhor. Como é que foi para Sadraque, Mesaque e Abednego? Imagine conversar sobre o Deus deles com as pessoas depois da provação que eles passaram na fornalha de fogo ardente. Imagina as pessoas chegando assim, olhando para eles. Esse Deus é muito poderoso, é mais poderoso do que o fogo. Já perguntaram para o fogo o que é mais poderoso do que o fogo? Você sabe o que o fogo respondeu que é mais poderoso do que ele? A água. Perguntaram para a água: ei, água, você é poderosa? Sabe o que a água respondeu? Não. Mais poderosa do que eu é o sol, não é verdade? Perguntaram para o sol: o que é mais poderoso? Sol, você é poderoso? Não. A nuvem é mais poderosa do que eu. E perguntaram para a nuvem: nuvem, você é poderosa? A nuvem disse: não. O vento me leva para um lado e outro. Perguntaram para o vento: vento, você é poderoso? E o vento respondeu: não. A montanha é mais poderosa, ela me impede de passar. E perguntaram para a montanha: montanha, você é poderosa? A montanha respondeu: não. O homem é mais poderoso do que eu, ele me quebra, ele me esmiuça. E perguntaram para o homem: homem, você é poderoso? O homem disse: não, eu não sou poderoso. Poderoso é a morte que me abate. E perguntaram então para a morte:
morte, você é poderosa? E a morte então respondeu: até há pouco tempo eu acreditava que eu era poderosa, mas houve alguém que me venceu. Amém, irmãos? Cristo venceu a morte, ele ressurgiu dentre os mortos. Amém? De vez em quando tiver essa ilustração por aí na internet: ó morte, onde está o teu aguilhão? Cristo venceu a morte. E a Bíblia deixa muito claro: os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, até mesmo antes daqueles que serão arrebatados. Vou falar em morte. Aquele homem do criacionismo cristão, com várias apresentações e vídeos defendendo o criacionismo, Deus, aos 66 anos de idade, Deus o levou. Um infarto encerrou os seus dias. O Adalto Lourenço. Aquele homem, irmãos, tiveram a oportunidade raríssima que algumas pessoas têm. Ele estudou na universidade nos Estados Unidos, a Bob Jones. Eu conheci por foto o Bob Jones III, dessa linhagem dos Bob Jones. Ele estudou física lá e outros estudos que ele fez. Um homem que encerrou os seus dias, ele está com o Senhor. Deus não o quer mais aqui, mas fica o legado dele, de alguém que levantou bem alto a bandeira do criacionismo e falava da ciência, olhava para Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, olhava para o ser humano, espírito, alma e corpo, uma identidade com o Criador. Mas mesmo depois de morto, Adalto Lourenço vai continuar falando. Há tantas gravações, tantos vídeos. Levantar-se-á uma geração que com ele aprenderá, e sem que ele aqui vivo agora esteja. Um legado. Nós estamos vivendo uma época em que o testemunho corajoso contra o pecado, inferno, julgamento e a necessidade do novo nascimento não está sendo falado, não está sendo pregado. Os pregadores estão diluindo as suas mensagens, evitando a vergonha da cruz. Paulo falou que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, lá em 1 Coríntios capítulo 1, é o poder de Deus. Amém? Nós temos que levar pessoas para o julgamento da cruz, porque este é o primeiro julgamento, já de imediato, que passa aquele que vem a Cristo, porque na cruz do Calvário, Deus tomou os nossos pecados, fez a obra de expiação, e na cruz foi que Cristo clamou. Dentre tantas falas de Jesus na cruz, registrou-se esta nos evangelhos: está consumado. O ato em que ele entregou o Espírito, ele se entregou, algo de voluntariedade dele, ele se entregou por amor. A maior dádiva e demonstração do amor de Deus por cada pecador, numa obra suficiente para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E a Bíblia diz que quem não está em Cristo agora já está condenado. Já está condenado. É preciso levar, e hoje estão evitando, vivemos numa época que esse testemunho não é frequente, com relação ao pecado, ao inferno, ao julgamento, à necessidade de novo nascimento, não é algo frequente. Os pregadores estão agindo hoje de 3 maneiras que Paulo coloca aqui na palavra de Deus. No versículo 5, aquilo que Paulo procurou não fazer, estão fazendo hoje: lisonja ou bajulação, avareza ou cobiça, e também no versículo 6, buscando a glória dos homens. Bajulação, cobiça ou avareza e desejo de glória é muito visto hoje, e é uma tentação para bajular, e Paulo repudiava isso. E sempre na vida cristã teve o fato de você e eu sermos tentados a buscar a nossa glória e não a de Deus. Na palavra cobiça, na palavra avareza, vai ter a ideia de auto-engrandecimento contida nessa palavra, tanto quanto o pensamento de avidez, de desejo por coisas materiais. Ou seja, os apóstolos não pregavam a Cristo para progredir materialmente. Não era esse o objetivo deles. Não estavam pregando para progredir materialmente. Não estavam comercializando o Evangelho. Hoje estão fazendo da fé a piedade com grande ganho, não é? Pessoas hoje investindo porque a igreja é vista como uma empresa sem fins lucrativos, mas para alguns entenderam que dá muito dinheiro, vamos criar uma rede. Não é a igreja de Cristo, não vai ter a bênção do Senhor. E evidentemente havia nos tempos de Paulo pessoas que escarneciam, dizendo que tudo que essas igrejas querem é o seu dinheiro. E os apóstolos não trabalhavam para a glória dos homens, nem glória e nem louvor dos homens. Nós entendemos que o trabalho sincero, fiel, mereça devidamente expressões de gratidão e honra. Merece? Sim. Mas os seguidores de Cristo não devem trabalhar com essa finalidade em mente: receber o reconhecimento humano. O momento do tapete vermelho não é aqui agora, é na eternidade. O muito bom servo, ou muito bem servo bom e fiel, é para a eternidade, é para o nosso encontro com o Senhor. Agora, se receberem essas expressões de gratidão e honra, muito bem, mas não devem buscá-las. Tem lugares aí que o homem de Deus chega e ninguém chega perto dele. Ele vem direto para o púlpito, do púlpito sai e vai embora, e pega o avião ou o helicóptero, sei lá o que. Esses dias eu vi uma cidade, alguém mostrou: olha, essa cidade aqui ninguém tem carro. Aí mostrou as garagens das casas, cada casa na garagem tinha um avião. A gente anda vendo coisas e coisas, não é? Eu olhei assim e falei: gente, tem essa cidade no planeta Terra, em cada garagem um avião. O destaque vem para a glória de Deus. Quando nós ficamos aborrecidos, igreja, líder não reconhece, ou não reconheceram, ou não reconhece o nosso trabalho, nós estamos entregando a carne e fazendo a obra de Cristo por motivo egoísta. Devemos fazer para a glória e honra do Senhor, para sermos aprovados
por Deus, agradando a Deus. Eu oro, Deus, que eu possa pregar de maneira que agrade ao Senhor, com o meu temperamento, com a minha personalidade. Olha que eu admiro pessoas calmas, né? O Natan da Estela é uma água que demora para ferver. Ferve, mas demora, calmozinho, não é? Parecendo Paulo lá em Tessalônica, eles que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Ministério, aliás, pregação evangelística, mensagem pura e mensagem inflexível, de mensageiros provados e aprovados por Deus, uma obra entregue à ação de Deus em suas vidas, pegando do versículo 4 até o versículo 6, e ele falou, não buscamos glória de homens. Ele foi sincero com os tessalonicenses. Paulo era um homem de Deus, Deus falava através dele. Eu e você precisamos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus, que temos um compromisso, acima de tudo, com a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Ele colocava, a palavra era a palavra de Deus, não dele, não é palavra minha, é palavra de Deus. A semana que vem, nós vamos falar sobre a prática da mensagem, a prática da pregação, que vai do versículo 7 ao versículo 12. E aí na outra semana estaremos continuando, e depois nós vamos falar, no Dia das Mães, daquela mãe que tem uma frase na Bíblia que me impressionou tanto. Uma mãe que vai dizer o seguinte: por este menino orava eu. Quando a gente quer olhar para a Bíblia e ver o peso, a importância, o significado, o sentido, é oração. Uma mãe que orou não como mãe, mas como mulher. Com um diagnóstico da medicina de alguém biologicamente impedida de gerar. Sabe aquela área do terreno do impossível, aquela situação do impossível? Humanamente falando, nada pode ser feito. Na época, com a ciência da época, nada poderia ser feito para mudar a situação de Ana. Vamos falar sobre Ana. Muitas vezes nós olhamos para a nossa situação e ficamos assim, de acordo com isso e mais isso, tem jeito, não é? Eu me lembro quando eu fui visitar a Cláudia no hospital, primeira vez, lá naquela UTI, aquele lugar bonito lá, bonito para quem está de fora, né, Cláudia? Ficar todo o tempo lá, lugar de hospital pode ser o mais chique que for, ainda não vai ser um lugar aconchegante, é lugar de debilitação, de enfraquecimento físico, coisa assim. Ninguém fica lá se não estiver padecendo. Mas eu orei, crendo que Deus podia restabelecer a Cláudia. Em 2020 faleceu uma tia nossa, nem foi de Covid que ela faleceu, nem precisou disso. Deus ia levá-la e levou antes da Covid. Não foi de Covid. 93 anos ela faleceu. Passou a vida inteira tratando com médico do coração. Morreu de envelhecimento. Deus prova a nossa fé. Está provando a Cláudia. Não está, Cláudia? Vai chorar não, Cláudia. Nós só vamos entender melhor do cuidado de Deus
o dia a dia das dificuldades, dos contrários. A gente não queria ter dificuldade, não é? A gente queria ter tudo a mil maravilhas. O professor fala assim, de administração, se a vida fosse mil maravilhas, não precisava de ninguém administrar, não é, Rafael? Para que planejar? Tá tudo certinho, tudo a mil maravilhas, não é? Cheguei na igreja hoje, esqueci a minha canequinha, viu? Perdoa, viu, Barnês, esqueci a canequinha tão bonita que ela me deu, senti falta dela hoje. Nem sei se a irmã Inês está nos acompanhando, não é? Ok, vamos colocar em pé. Essa semana eu tive uma notícia um tanto triste, mas depois recebemos uma notícia melhor do que a que havíamos recebido triste. O filho do conhecido nosso, o João Marcos Soria, havia sumido lá em Araçatuba. Ninguém sabia do paradeiro dele, eu fiquei preocupado, mas no dia seguinte o encontraram. Ainda bem. De uma família, o único sobrevivendo de um acidente, vivendo um incidente agora, mas Deus o trouxe de volta para casa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vários estavam orando quando soubemos do desaparecimento dele. Falei, ué, será? Estava em Birigui, desnorteado, alguma coisa assim. Ainda não temos melhores informações. Vamos orar nesse momento. Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, tá? Eterno Deus, Pai bendito, obrigado pela mensagem nesse texto, que desafia o nosso coração, a nossa vida, empreender o nosso viver para a glória do Senhor. Enfrentamos, ó Deus, impedimentos, dificuldades, as coisas muitas vezes não procedem como gostaríamos, mas ainda assim sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor cuida de nós. Perdoa, Deus, quando não entendemos o Teu propósito diante dos desafios que nos cercam, mas sabemos que o melhor cuidado que temos vem do Senhor. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Temos essa promessa na palavra do Senhor no Salmo 32. Abençoe, ó Deus, hoje à noite, cada pessoa aqui que deixou o seu lar e veio cultuar o Senhor. Que possamos retornar com aquela alegria do Senhor nos nossos corações. Foi bom estarmos no ensino da palavra do Senhor. Foi bom estarmos na presença do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto diante de ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana.